Já ouvira falar de pessoas ricas exploradas toda a vida por um criado que havia lido uma carta, apanhado uma conversa, colhido um cartão com endereço ou encontrado sob o travesseiro uma flor fanada, um retalho de renda. Dorian suspirou e, vertendo o chá, abriu a carta de Lord Harry. Este comunicava-lhe simplesmente que lhe enviara o jornal e um livro que poderia interessá-lo, e que estaria no clube às 8h15. Desdobrou negligentemente a St. James Gazette, passando-lhe os olhos. Na quinta página, um traço de lápis vermelho atraiu seu olhar. Leu atentamente o seguinte parágrafo: Inquérito sobre uma atriz. Esta manhã foi aberto o inquérito em Bell Tavern, Hoxton Road, com Mr. Denby, médico legista do distrito, sobre a morte de Sybil Vane, uma jovem atriz, recentemente contratada no Royal Theatre, Holborn. Concluiu-se ter sido a morte acidental. Tem sido testemunhada uma grande simpatia à mãe da extinta, que se mostrou muito achalada enquanto depunha e durante as declarações do Dr. Birrell, que redigiu o boletim do falecimento da mulher. Dorian tornou-se taciturno e, rasgando a folha, pôs-se a caminhar no salão, pisando os pedaços do jornal, como tudo aquilo se lhe apresentava hediondo. Que verdadeiro horror criavam as coisas! Ressentiu-se um pouco contra Lord Harry por haver-lhe enviado tal reportagem. Era estúpido de sua parte tê-la assinalado em um traço vermelho. Victor poderia tê-la lido. Este homem conhecia bastante inglês para isso. Talvez houvesse mesmo lido e já desconfiasse de que tal coisa, de qualquer coisa, mas afinal, que consequência isso lhe poderia trazer? Que relação entre Dorian Gray e a morte de Sybil Vane? Ele nada tinha a recear. Dorian Gray não era o autor de sua morte. Seus olhares retombaram sobre o livro amarelo que Lord Henry lhe enviara. Que seria aquilo? Aproximou-se da mesinha octagonal de tons de pérola, que sempre lhe parecia a obra de algumas exóticas abelhas do Egito trabalhado na pedra, e tomando o volume, instalou-se em uma poltrona e começou a folheá-lo. No fim de alguns instantes, estava absorvido. Era o livro mais estranho que ele houvesse jamais lido. Pareceu-lhe que aos sons da flauta delicadas, especialmente vestidos, os pecados do mundo desfilavam diante dele, em silencioso cortejo. O que havia de obscuramente sonhado tomava o corpo aos seus olhos. Coisas que ele nunca imaginara revelaram-se gradualmente. Era um romance sem intriga, com um único personagem, o simples estudo psicológico de um jovem parisiense que ocupava a sua vida procurando realizar, no século XIX, todas as paixões e os modos de pensar dos outros séculos e de resumir Desculpa, foi uma abelha. Literalmente. Onde é que eu estava? E de resumir em si os estados de espírito pelos quais o mundo havia passado, amando pela simples artificialidade as renúncias, que os homens chamavam neciamente virtudes, assim como essas revoltas naturais que os homens de juízo ainda chamam pecados. O estilo era cuidadosamente cinzelado, vivo e obscuro a um tempo, repleto de gírias e arcaísmos, de expressões técnicas e frases trabalhadas, como o que caracteriza as obras desses finos artistas das escolas francesas, os simbolistas. Descobriam-se aí metáforas tão monstruosas como orquídeas e tão sutis como elas, de cores. A vida dos sentidos era tal descrita em termos de filosofia mística. Por momentos, não se sabia mais
li, serão termos de filosofia. Desculpa. Serão lidos os êxtases espirituais de um santo medieval ou as confissões mórbidas de um pecador moderno. Era um livro envenenado. De suas páginas despendiam fortes exalações de incenso, obscurecendo o cérebro. A simples cadência de frases, a insólita monotonia de sua música cheia de estribilhos complicados e de figuras habitualmente repetidas evocavam o espírito do moço, à medida que os capítulos se sucediam, uma sorte de cisma, um sonho doentio, que o faziam inconsciência da queda do dia e da invasão das sombras. Um céu cinzento esverdeado, sem nuvens, como uma estrela solitária, clareava as janelas. A luz mortiça, ele leu tanto quanto foi possível ler. Enfim, depois de seu criado várias vezes lembrar-lhe a hora tardia, levantou-se, foi ao quarto próximo de pô o livro sobre a mesinha florentina, que sempre tinha junto ao seu leito, e vestiu-se para jantar. Eram quase 9 horas, quando chegou ao clube, onde encontrava Lord Henry sentado, e uma companhia no salão, com ares de quem se sentia bastante enfastiado. "Estou contrariadíssimo, Harry", exclamou Dorian, "mas a culpa é inteiramente tua. O livro que me enviaste interessou-me por tal forma que me esqueci da hora." "Sim, imaginei que ele te agradasse", replicou o que esperava, levantando-se. "E não te digo que ele me agradasse, digo que me interessou, e há nisso uma grande diferença." "Ah, chega a descobrir isso", murmurou Lord Henry. E passaram à sala de jantar.